Muito bem, então aqui eu estou fazendo esse vídeo tutorial para o YouTube que o Júnior Souza TV fez um pedido para mim fazer a instalação do Windows Media Services no Windows Server 2008. Eu tenho aqui uma VM com Windows Server 2008 R2 e eu vou fazer a instalação do Windows Media Services nessa VM. Notem, numa instalação de Windows Server 2008, dependendo do tipo de instalação que você fizer, o Windows Server 2008 pode estar disponível ou não o Windows Media Services. Depende de como você fez a instalação do Windows Server 2008 e de que modelo que ele é. Se for do Server 2008 R2, que tem o Service Pack 2 instalado, pode ser que ele tenha esse recurso do Windows Media Services. Que nem no caso do Windows Server 2003, ele tinha um recurso pré-instalado já na lista de adicionar e remover funções do servidor. No Windows Server 2008 já é diferente. Então aqui em gerenciador de servidores, vamos para funções. Aguardar ele atualizar os dados. Então eu tenho 0 de 17 funções instaladas nesse servidor. Se eu vier aqui em funções, adicionar funções, ele vai me mostrar aqui, clicando em próximo, a lista de funções que eu tenho. Notem que eu não tenho ainda o Windows Media Services instalado aqui nesse servidor, então não está na lista aqui de selecionar funções do servidor. O que vamos fazer então? Vou cancelar esse assistente. Eu tenho esse site aqui, ó, microsoft.com/downloads, e nesse site você vai fazer o download desse arquivo aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É o Windows Media Services 2008 para o Windows Server 2008 R2. Faz o download dele. Ele tem cerca de 27,5 MB, ele é pequeno. Eu estou baixando aqui uma versão para 64 bits que eu tenho aqui do servidor Windows Server 2008. E é esse arquivo no caso é um arquivo instalador autônomo do Windows Update. E você vai fazer a instalação desse pacote, dando duplo clique nele. Ele vai pesquisar se há algumas atualizações no computador. E ele vai me dar essa mensagem aqui: deseja instalar a atualização do Windows a seguir? Atualização para o Windows KB 96.36.97. Clique em sim. Depois de clicar em sim, ele vai abrir essa janela aqui. É necessário aceitar os termos de licença para instalar as atualizações. Atualização para o Windows KB 96.36.97. Você vai ler esse contrato de licença aqui, que na verdade é só para dizer que o software é um software mesmo, e vai clicar em aceito. Se tiver em inglês, você vai ir no Google Tradutor e vai dar uma passada por lá, mas é necessário ler a licença antes de instalar o software. Ele vai fazer uma instalação como se fosse o Server 2003, né? Nessa caixa de diálogo aqui, baixar e instalar atualizações. Ele demora um pouquinho para fazer a instalação desse pacote de atualização. Ele é um pacote de atualização, então se o servidor não tiver esse pacote já instalado, você vai ter que baixar desse site aqui, Windows Media Services 2008 para o Windows Server 2008 R2. Agora vamos aguardar então a instalação do Windows Media Services. Muito bem, a instalação então está concluída. Agora vamos lá em gerenciamento de servidores. Vou esperar abrir o console aqui. Ele pode estar aqui, como pode estar aqui em iniciar todos os programas, ferramentas administrativas, gerenciador de servidores. Agora, nas funções eu tenho 0 de 18 instalados. Por quê? Antigamente eu tinha 0 de 17, porque foi adicionada essa função do Windows Media Services para o Server 2008 agora. Então agora clicando aqui em adicionar funções, clicando em avançar, no caso próximo, você já tem aqui serviço de mídia de streaming. Os serviços de mídia de streaming entregam aos clientes um fluxo contínuo de conteúdo de áudio e vídeo digital pela rede. Vai marcar essa opção e vai clicar em próximo. Clicando em próximo, você vai ter aqui uma introdução, uma descrição de como funciona. Clique em próximo. O Windows Media Server vai ser instalado agora.
Você pode instalar também, junto com o IIS, se o Internet Information Service já estiver instalado nesse servidor, você pode adicionar a administração baseada na web, que ele vai fazer a administração do servidor por um console, no caso, num navegador, né? E o agente de log para você gravar os logs que vão ser do Windows Media Services. Depois disso, se quiser ou não marcar essas opções, clique em próximo. Aqui ele vai me informar. Selecione pelo menos um protocolo de transferência de dados para streaming de conteúdo de mídia digital. Se selecionar RTSP, você vai digitar RTSP, o endereço IP do servidor e a porta do Windows Media Services. Você vai selecionar esse aqui. E HTTP, no caso a pessoa vai digitar assim, HTTP, o endereço IP do servidor e já vai ter a conexão. Notando que HTTP é na porta 80, RTSP é na porta 557. Clique em próximo e instalar. Ele está instalando agora os serviços de mídia de streaming. É a mesma coisa que dizer Windows Media Services, só que numa forma mais reduzida de dizer serviços de mídia de streaming. Agora instalando a atualização, então, para fazer o fluxo de mídia. Então, muito bem, agora a instalação foi bem sucedida. Aqui ele vai dizer o seguinte, né, a mensagem de Windows Media Streaming, né, do Windows Media Services. A instalação está bem sucedida, clique em fechar. E a partir de agora, vamos à configuração indo em funções. Clicando aqui nesse botãozinho de mais, serviços de mídia de streaming, vai ter o Windows Media Services aqui na lista. Seleciona ele e agora a gente vai começar a configuração do Windows Media Services para começar uma transmissão de vídeo ou áudio, dependendo do formato que você queira fazer a instalação desse servidor. Marcando aqui, no caso aqui vai ter o nome de servidor, marcando aqui, clique em propriedades, vai ter 4 guias, a guia monitor, a guia divulgação, a guia propriedades e a guia de introdução. Marcando aqui, clica em mostrar todas as categorias de plugin. E depois de mostrar todas as categorias de plugin, vem aqui na guia geral, você vai ter a informação que a versão dos serviços de mídia do Windows é a versão 9.6, que é a versão que está instalada nesse servidor Windows Server 2008. Autorização, aqui no caso, ele vai ter uma ACL no recurso para fazer a atualização do servidor quando for fazer a transmissão online. Uma ACL, no caso, ele vai transmitir a informação que está no HD, ele vai transmitir no caso para o Windows Media Player, né? No caso quando a pessoa fizer a conexão. Autorização de endereço de IP, você vai marcar isso aqui quando você quiser negar que uma pessoa acesse seu servidor. Por exemplo, marca essa opção permitir tudo, com exceção dos itens existentes na lista negar. Por exemplo, você vai querer negar que uma pessoa se conecte e outra não. Aí você pode permitir tudo e bota umas exceções aqui de endereço de IP, clicando em adicionar aqui. Ou então, no caso aqui, pode clicar e colocar um único computador e digitar o endereço de IP nessa caixa. Um grupo de computadores, digamos que aqui você vai ter que colocar endereço de subrede, que é, por exemplo, quer bloquear toda a rede local 192.68.0.0 ou 1.0. E a máscara de subrede 255.255.255.0, você está bloqueando toda a rede. Ou então um único computador, digita aqui no caso o endereço de IP do computador e essa pessoa não tem acesso mais ao teu streaming de mídia. Ou então você pode negar todas as pessoas a acessarem e colocar uma exceção aqui para que só aqueles endereços de IP acessem seu servidor. Clicando aqui em adicionar IP, você digita aqui, ou então um grupo de computadores da mesma forma. E é isso. Aí no caso você tem aqui um registro de log, uma notificação de eventos, autenticação. Agora, essa parte aqui que o Júnior Souza TV está pedindo é o seguinte. Você tem aqui a autenticação do usuário anônimo do Windows Media Services, que está ativado. Nessa caixa você vai desativar essa informação clicando aqui. Desativar o plugin pode impedir que alguns clientes consigam transmitir. Clique em sim. Você desativou a autenticação de usuário anônimo, ou seja, quem se conectar ao seu streaming de mídia vai ter que digitar login e senha antes de acessar.
Autenticação de negociação pode deixar ativado, porque não vai ter problema nenhum. E a autenticação de GEST pode deixar desativado também. Ele não vai interferir muito nessa questão aí. Mas se você desativar essa opção aqui, autenticação de usuário anônimo, somente quem tiver login e senha do servidor pode acessar. Deixando ele ativado, qualquer um pode acessar sem precisar de login e senha. Portanto, é necessário você ter atenção na hora de configurar essas opções, senão as pessoas vão ter que digitar login e senha e muitas vezes as pessoas não sabem, então acaba causando problema aí no seu streaming. Gerenciamento de proxy, você pode gerenciar um proxy de cache do Windows Media Services, marcando essa opção aqui. Não é recomendável porque ele armazena muito buffer na hora de transmitir. Protocolo de controle, aqui nessa guia você vai ter o protocolo de controle HTTP, que no caso a pessoa quando se conectar a esse servidor vai ter que digitar HTTP, o endereço IP do servidor, 2 pontos a porta, no caso se for modificar isso aqui, dando duplo clique nele. Aqui em geral você tem endereço de IP, permitir que todos os endereços de IP usem esse protocolo, inclusive IPv6, que ele tem disponibilidade. Você pode usar uma porta padrão 80, que no caso é do HTTP, ou então usar uma porta entre o intervalo de 1 até 65.535, que no caso é uma porta, que você pode adicionar entre esses valores aqui, de 1 até 65.535, clica em aplicar e OK. Daí no caso a pessoa que se conectar a este streaming vai ter que digitar o endereço IP, 2 pontos, a porta, com o protocolo HTTP ou RTSP que tem aqui também. O RTSP é na porta 554. Se você precisar configurar Firewall e NAT do modem, você vai precisar adicionar essa seção no modem também. Tanto pela porta 554, daí a pessoa vai ter que digitar RTSP 2 pontos barras, o endereço IP do servidor, 2 pontos 554. Limites, você pode fazer a limitação da largura de banda para que as pessoas quando se conectarem a esse servidor vão ter uma limitação de largura de banda. Analisador de mídia, você pode deixar tudo OK. Você tem aqui uma fonte de dados também e o fluxo de difusão ponto a ponto do Windows Media Services. No caso, ponto a ponto é como se fosse um compartilhador P2P. Aí aqui na divulgação você pode localizar um parceiro de divulgação. E na guia monitor você vai ter a quantidade de consumo de CPU, a quantidade de clientes que estão conectados agora, que não tem nenhum. E aqui você tem os botões parar o serviço, aí você está parando todo o serviço do Windows Media Services. Para iniciar você clica aqui de novo, daí ele vai te perguntar ainda, né? Tem certeza que deseja parar? Vou clicar aqui em não para ele não parar essa divulgação aqui. Soluções de problemas você vai ter em logs aqui, no caso tipo de eventos e os logs do sistema desse servidor aqui. Vai ter o gerenciamento de cache e proxy nessa guia, cache e proxy por demanda nessa guia também. Da mesma forma você tem a autenticação desse proxy e desse cache. Se você colocar autenticação anônima, aí no caso as pessoas sem login e senha podem acessar, né? Divulgação de cache e proxy também tem aqui. E agora outra parte importante desse ponto de publicação. Os pontos de publicação vão estar aqui nessa guia chamada difusão de amostra. Digamos que eu vou usar essa aqui, mas você pode criar outras difusões de amostra também para esse servidor. Clicando aqui em iniciar ponto de publicação, você está iniciando o encoder para as pessoas se conectarem a esse servidor. Clicando aqui no botão negar novas conexões de difusão ponto a ponto, você estará negando as conexões dos clientes. E você pode desconectar todo mundo clicando nesse botão. Aí na guia monitor você tem essas funções. Na guia fonte, aqui você vai incluir todos os arquivos que você quer transmitir para essa mídia. Marca esses arquivos para transmitir e clica no botão iniciar ponto de publicação, que ele já vai estar no ar. Divulgação, aqui você tem o local do conteúdo adicional, por exemplo. As pessoas que se conectarem ao seu servidor vão ter um arquivo mostrando, digamos assim, olá, tudo bem? Aí é esse arquivo que vai mostrar de início aqui no servidor. O local de conteúdo você pode marcar isso aqui ou também desmarcar, né? Não há necessidade de deixar um conteúdo assim no seu servidor.
Aqui ele já informa que a conexão MMS, né? O endereço de IP do servidor, barra difusão de amostra, que no caso, quem acessar o servidor vai acessar o protocolo MMS ou HTTP, como configurado no início. O endereço IP do servidor, que é nessa parte aqui, ou então o nome do computador se for na rede local, barra difusão de amostra, que é esse ponto de publicação aqui, que o nome dele é difusão de amostra. Na guia propriedades você vai ter a mesma coisa do inicial, só que na guia propriedades desse ponto de difusão de amostra, você vai ter só a configuração desse ponto de difusão de amostra. Aqui na guia geral você vai ter ativar difusão de fluxo, ativado, ativar cache rápido, ativado. Aí você vai ter todas essas configurações aqui também. Autorização de endereço de IP é aquele negócio da ACL que eu falei no início, só que daí no caso a ACL dessa parte aqui, você vai ter para todos os streamings que você criar aqui. Se você criar uma configuração individual para cada streaming, vai ter uma configuração com endereço IP e com uma porta diferente de cada publicação que você criar. Se você criar, por exemplo, vai criar um fluxo 1 e quer botar uma coisa diferente, por exemplo, o fluxo 2 com um login e senha, aí você vai ter que fazer isso individualmente para cada fluxo. Indo aqui em autenticação, essa parte aqui, por exemplo, eu não quero que difusão de amostras, as pessoas se loguem com login e senha, então vem aqui e desmarca a opção. É necessário que um nome de usuário, no caso do servidor, tenha aqui nesse nome de usuário e uma senha de administrador aqui e a confirmação dessa senha para autenticação de usuário anônimo. Se você não quiser que usuários anônimos se conectem, aí no caso tem que deixar essa opção desativado. Se você quiser que a autenticação seja de forma anônima, ativado. Aí no caso, quando ele estiver ativado, as pessoas que se conectarem a esse servidor não precisam digitar login e senha com a opção ativado. A opção desativado desativa a opção das pessoas terem que digitar login e senha, a pessoa vai ter que digitar login e senha antes de se conectar a esse servidor. Sem login e senha não adianta que ele não conecta. Aí tem a largura de banda, você pode limitar individualmente, ou então vir na guia geral aqui, no caso vir em nome do computador aqui, e colocar isso automático aqui nessa configuração, que você vai estar configurando para todos esses pontos de publicação aqui. É claro que isso pode ser feito individualmente para cada cliente, no caso para cada servidor também, né? Aí você tem o endereço IP do servidor, difusão de amostra, que se conecta tranquilamente. Aqui você também tem as credenciais, mas só que as credenciais não é... Por exemplo, você tem um servidor 1, que é esse aqui que está gerando o fluxo de mídia. E você tem um servidor 2, que você quer que ele retransmita conteúdo. Você pode estabelecer uma comunicação entre servidores, que ele, digamos que você possa transmitir daqui, mandar para um segundo servidor, e esse segundo servidor você não autorizou ele a transmitir. Então você pode especificar uma credencial para esse servidor. Quando esse servidor se conectar ao seu servidor de geração, no caso esse servidor retransmissor vai ter que ter login e senha antes de acessar o gerador, que no caso é esse servidor aqui, que eu estou configurando agora. Armazenar em buffer, é importante que você tenha um cache muito grande de armazenamento em buffer. O limite da transmissão é de acordo com os arquivos de configuração que você colocar nesse streaming. E se você colocar, digamos que acima de 500 kbps para um fluxo de mídia, você pode saturar a banda. Se você saturar a banda, os clientes que se conectarem podem ter perdas de sinal muito grandes. Então é necessário que você controle a banda do servidor para que o servidor não fique saturado de sinal, né? Senão ele acaba caindo mesmo, ele não aguenta. Agora, vamos fazer então um teste aqui nesse servidor aqui para ver como é que ele está. Na guia monitor, clicando aqui em iniciar ponto de publicação, eu já tenho aqui a configuração dele. Vou pegar aqui o Windows Media Player. Acho que tem que liberar dependendo do caso, ainda tem que liberar o firewall na porta 554. Vou ver aqui a configuração do firewall.
Pode ser aqui em alterar configurações do adaptador. Tem aqui as conexões, vamos dar uma olhada aqui. Ah, sim, Firewall do Windows. Aqui, rede de caso de trabalho particular, alterar configurações de notificação, ativar ou desativar. Eu vou dar uma desativada nesse Firewall aqui, não é recomendado, mas eu vou desativar ele só para fazer um teste de fluxo de mídia. Está desabilitado o Firewall aqui, vou abrir o Windows Media Player para acessar aquele ponto de publicação que foi configurado aqui na inicialização do encoder. Aqui o Windows Media Player. Aí no caso é como se o cliente fosse conectar esse servidor agora, né? Ponto 4. Não é possível executar o arquivo, vamos ver aqui. Também tem, se for configurar também, tem o ponto de publicação por demanda, que no caso você cria um ponto de publicação por demanda e coloca esse servidor no ar para fazer, no caso, transmitir um arquivo de cada vez, ou então um arquivo que o cliente quiser receber. É 192.168.1.4 esse meu servidor aqui. Confirmar ele aqui com ipconfig. .4 na difusão de amostra. Vou renomear esse difusão de amostra aqui para ele não ficar muito difícil aqui para configurar. Vou botar /0 e vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Então, como eu tinha falado, digitar senha de rede. Digite o seu nome de usuário e sua senha. Então, se eu criei nesse servidor uma conta de usuário com login e senha, eu posso acessar ele com login e senha a partir de agora. Vamos acessar aqui com a conta administrador. E a senha do administrador. Pode ser a senha do administrador, como pode ser uma senha criada por um outro usuário ou grupo de usuários. Clica em OK. Eu vou abrir o ponto de publicação agora, talvez... ele foi finalizado. Dá uma pausa nele, iniciar, OK. Então, aqui está o ponto de publicação. Então agora vamos tirar aquele recurso lá do servidor, que quem logar com login tem que logar fazer logon com login e senha, vindo aqui na guia do servidor, nas propriedades, autenticação. Agora eu vou desfazer a opção autenticação de usuário anônimo, vou ativar a opção de usuário anônimo. Vou clicar com o botão direito ativar. Ele está ativado. Agora, quando eu abrir o Windows Media Player naquele ponto de publicação, vamos ver o que acontece. Eu fiz logon sem precisar digitar login e senha. Vamos ativar esse recurso novamente, ó. Autenticação de usuário anônimo. Clicar com o botão direito, desativar. Sim. Você pode clicar com o botão direito, ativar ou desativar. Ou também pode clicar nesse ícone aqui, que é uma espécie de uma tomadinha. Clicando nessa tomadinha aqui, você tem autenticação ou não do servidor. Aí no caso, quando eu ativei esse recurso aqui de autenticação de usuário anônimo do Windows Media Services, ele pediu login e senha, ó, quando eu desativei, ó. Nota que o status aqui está desativado. E aqui eu tenho que digitar um nome de usuário e senha de uma pessoa do servidor. Pode ser o administrador, como pode ser um outro usuário desse servidor. Eu gosto de logar como administrador e digitar a senha para ver o ponto de publicação. É que eu tenho aqui pouco conteúdo também para transmitir, mas deu para ter uma ideia geral de como é
fazer a transmissão do Windows Media Services, né? Bom, então é isso a configuração do servidor. Quem tiver alguma dúvida ainda em relação às ACLs do servidor, alguns recursos, alguma coisa, pode deixar comentários no vídeo. E deu para ter uma ideia geral assim da autenticação do usuário de Windows Media Services. No caso, você tem que fazer a configuração. Você pode configurar direto da raiz, que no caso aqui é o nome de servidor. Pega a raiz, configura todos os encoders e pontos de publicação que tiver aqui embaixo. E depois que fizer a configuração, tudo que você configurar aqui em cima, nessa ponta aqui desse servidor, ó, tudo que tu configurar aqui em propriedades vai servir para todos esses encoders e streamings que tiver aqui embaixo desses pontos de publicação. Se você fizer individualmente para cada ponto de publicação aqui vindo nessas guias, você vai ter uma configuração individual. Portanto, se você fez autenticação anônima aqui em cima, se você desativou a autenticação anônima aqui em cima, todos esses dois pontos de publicação que eu criei aqui e mais os que eu vou criar vão ficar com esse mesmo recurso. Portanto, se eu desativar aqui em cima e quiser ativar aqui embaixo, eu posso fazer também. Mas esse aqui, por exemplo, esse ponto de publicação aqui chamado 0, ele vai ter o recurso e o de cima não vai. E nem os próximos que você vai criar. Então, é necessário que você crie as propriedades de cada ponto de publicação ou não. Aí vai depender da sua configuração do sistema. Vindo aqui em propriedades, faz a configuração. Aqui você tem em geral, autorização, registro em log, autenticação. E faz a configuração dele. Se você fizer por demanda, um fluxo de mídia por demanda, ele funciona assim. Ele vai pegar a lista de arquivos, eu tenho aqui a fonte, né? Eu tenho a lista de arquivos aqui. Ele vai pegar um arquivo aqui, depois o outro aqui, depois o outro mais aqui embaixo, depois o outro aqui. E assim ele vai fazendo a transmissão por demanda. No caso, o que o cliente solicitar, ele faz a transmissão. E por difusão é como se fosse uma emissora de rádio dentro do computador. Por difusão, ele vai fazer a transmissão de cada um desses arquivos para depois transmitir. Então, é necessário também fazer a configuração e o anúncio de cada um desses serviços. A URL, que no caso aqui é o MMS, você pode digitar tanto o endereço IP do servidor, quanto a configuração ali de um endereço IP, ou então do nome NetBIOS do computador, ou então aí vai conforme a sua configuração aí. Bom, é isso. Teve aí uma noção geral de como é fazer um servidor de streaming de mídia. O firewall é necessário você configurar. Se você for usar a porta 80, cuidado para não interferir no Windows o Internet Information Services. Senão, se você colocar na porta 80 e o streaming de mídia for na porta 80, vai dar conflito. Então é necessário você desativar um ou outro, ou então modificar a porta do Media Services, ou então modificar a porta do IIS. E se você for fazer por MMS, que é o protocolo RTSP, a porta padrão é a 554, é a 554. Ou então uma porta que você queira definir aqui nas propriedades, no caso que você vai ter que vir aqui clicando no nome do servidor, vindo na guia propriedades e vindo aqui em protocolo de controle. Você tem o protocolo de controle aqui do servidor e seleciona uma outra porta que não seja a 554, ou então usa 554 para fazer a transmissão deste. É isso. Se você tem alguma dúvida aí enquanto ao download do arquivo, eu vou deixar o link para a descrição do download. E todos que tiverem
dúvidas, que nem o Júnior Souza TV, que teve dúvidas em relação à configuração da autenticação do Windows Media Services no Windows Server 2008, também pode deixar a descrição no vídeo, que eu, no caso pode deixar um comentário aí no vídeo que eu vou responder. E se caso você tenha algum problema enquanto ao download da configuração do Windows Media Services no Windows Server 2008, no caso o aplicativo é esse aqui, é um pacote autônomo do Microsoft Update. Se você fizer o download desse arquivo, ele vai fazer a instalação normalmente do Windows Media Services no Windows Server 2008 R2. No caso aqui eu estou usando o Windows Server 2008 R2, 64 bits. E dúvidas, pode deixar comentários no vídeo. Próximos videotutoriais vão ser sobre a instalação e a configuração do sistema operacional CentOS Linux e a configuração do Apache HTTP Server. Vou fazer a configuração também dos servidores de fluxo de mídia também no servidor CentOS, que é o Windows, no caso é o CentOS, o servidor dele é uma Shoutcache. É isso, até o próximo vídeo tutorial. E dúvidas, pode deixar comentários no vídeo.